Volta a falar sobre a aprovação do uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, agora numa conversa ao vivo com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Boa tarde para o senhor e obrigada por atender a Band News FM. Boa tarde, Gabriela Maia, Anvisa que agradece a oportunidade da Band News. Obrigado. Bom, agora há pouco a gente teve a informação da nossa reportagem em Brasília dizendo que agora o início dessa aplicação depende do Ministério da Saúde e trazendo algumas informações básicas sobre como vai funcionar essa aplicação, dizendo que a fórmula, né, não sei se essa é a palavra mais precisa, mas das vacinas para adultos e para crianças é diferente, vão ter frascos de cores diferentes. E eu quero começar perguntando ao senhor as dúvidas principais dos ouvintes. O nosso WhatsApp está bem movimentado hoje por esse assunto. Muitos pais e mães de crianças pequenas que querem saber como é que vai funcionar. Se também vai ser em 2 doses, se essa dose é menor. O senhor pode trazer para a gente como vai ser essa aplicação? Acontece o seguinte, de fato são vacinas, embora seja a mesma vacina, mas as questões de concentração, as questões de volume a ser aplicado são próprias para o público nessa faixa etária que a gente tornou público hoje a decisão da nossa área técnica. Então, embora seja o mesmo fabricante, seja o mesmo princípio da vacina, ela vai seguir as orientações gerais da vacina Pfizer, né, da vacina que foi aprovada, mas é tudo preparado para a criança. Então, dose específica, volume a ser injetado específico, e como você citou muito bem, nós recomendamos também ao Ministério que o Ministério é sempre quem decide, em adotando essa vacina para as crianças, né, colocando no Programa Nacional de Imunizações, várias precauções de segurança deverão ser observadas para evitar incidentes durante a aplicação das vacinas. Listamos uma sequência bem longa. Se você quiser, a gente pode detalhar um pouco mais, mas é uma sequência de medidas de precaução. É lógico, nós temos que preservar ao máximo nossas crianças. Acho que a gente não precisa falar todas, mas vi que entre elas há um treinamento, inclusive, para os profissionais, né? Nós recomendamos que ocorra, porque inclusive colocamos também a questão das salas vacinais serem próprias, né, para somente receber essa vacina, somente receber crianças. Recomendamos os horários também, horários diferentes do público adulto, justamente para tentar evitar ao máximo ali uma eventual troca na hora da aplicação. A cor do frasco é diferente, a laranja. Então são medidas que nós exaustivamente pensamos para aumentar, dentro do que é possível, né, aumentar ao máximo a segurança durante o ato da vacinação, sempre deixando, é claro, o Ministério como a autoridade soberana nas ações de saúde no Brasil, inclusive acrescente outras medidas que julgar necessárias, mas recomendamos fortemente que adote essas que nós enviamos. Nas informações divulgadas hoje, há dados relevantes aí, né, de uma eficácia importante e também de segurança, né? Exato, e vamos lembrar que é uma vacina que já tem registro no Brasil. A Pfizer para adultos, ela é registrada, ou seja, ela possui a certificação máxima que um medicamento ou vacina pode ter num país. Então, é uma vacina que já tem a sua eficácia, qualidade e segurança comprovadas para o público adulto, e agora novos dados foram acrescidos, baseados nos testes feitos com uma população de faixa etária esta que foi autorizada hoje, o que soma a nossa confiança em dizer que a relação risco-benefício é muito favorável. E tivemos hoje, para quem acompanhou a nossa reunião, a manifestação da Sociedade Brasileira de Imunologia, de Infectologia, de Pediatria e Tisiologia. Então, tivemos os grandes especialistas brasileiros da área da pediatria e do campo também das vacinas, que discutiram conosco ao longo desse processo, né? Não é uma manifestação só do dia de hoje, eles participaram de toda a análise para justamente trazer mais conforto e segurança à população. Vou jogar para o senhor mais uma vez uma pergunta de ouvinte, que vocês falaram sobre isso, inclusive hoje na reunião, sobre a conciliação, né, com outras vacinas, porque muitas crianças estão cumprindo, né, o calendário de vacinação. Como fica a criança que recebe outra vacina, precisa de um espaço entre uma vacina e outra?
Exato, é excelente a pergunta. Nós preconizamos que haja um intervalo de 15 dias. Um intervalo pode ser, logicamente, daí para mais, mas que não seja menos de 15. Então, tomou a vacina para a Covid-19, se precisar seguir o calendário vacinal com outras vacinas, seja observado um intervalo de 15 dias, nós entendemos que será seguro. Uhum. E quais as expectativas agora em relação ao Ministério da Saúde? Porque a parte da Anvisa está feita, que é a liberação do uso. Se essa vacina vai ser aplicada nas crianças ou não, aí depende da pasta. Exato, porque a pasta é quem decide se vai incorporar no Programa Nacional de Imunizações as vacinas aprovadas. Então, com essa também não é diferente. Isso é uma decisão do Ministério e nós colocamos também, a área técnica colocou hoje na sua decisão, que o Ministério deverá avaliar vários fatores. Por exemplo, o cenário vacinal brasileiro. O Brasil é um país que caminha muito bem na vacinação, temos números expressivos, isso precisará ser levado em conta até para decidir se de fato vai estender às crianças, sim ou não. A questão também do número de internações de crianças, se ele está subindo, se não está subindo, o avanço da pandemia no Brasil, se está ou se não está se tornando mais preocupante, sim ou não. Então, são várias questões que podem até mesmo levar o Ministério a entender por efetuar a inclusão dessa vacina um pouco mais à frente, enfim. São várias questões que o Ministério soberanamente vai analisar com sua própria área técnica e vai decidir se incorpora de imediato ou se entende que deva fazê-lo mais à frente. Essa autoridade sempre foi do Ministério da Saúde. Bom, essa é uma pergunta que a gente sempre faz, mas eu acho importante sempre fazer, que é a importância da vacinação nesse grupo. A gente tem falado dos grupos separadamente, agora eu vou focar especialmente nas crianças. Na reunião de hoje, a gente teve uma fala, se eu não me engano, foi da doutora Rosana Richman, que falou de mais de 2.500 crianças e adolescentes que morreram no país por causa da Covid-19. Então, quero perguntar ao senhor qual a importância dessa vacinação. De fato, a doutora apontou um número que é um número preocupante. No Brasil, nós temos, quando comparado com outros países passíveis de comparação, países com algum grau de semelhança, tanto numérica quanto no desenvolvimento social, enfim, condições de habitabilidade e outros dados epidemiológicos, em que é possível fazer a comparação, a gente vê que aqui no país houve um número preocupante de crianças acometidas e, inclusive, algumas, infelizmente, morrendo. Então, temos que levar em consideração que, quanto à Covid-19, ela acaba sendo muito mais mórbida, ela tem a capacidade de causar doença e muito mais letal, né, a capacidade de causar morte, do que qualquer outra doença que seja evitável com vacina. Então, ela é, de fato, uma ameaça significativa. Então, foi isso que a doutora buscou passar, justificando que é razoável, é bom efetuar a vacinação das nossas crianças. Lembrando que não há nenhum método, quando se trata de vacinação, que seja 100% eficaz, ou seja, nós não estamos esperando que todos fiquem 100% imunes de contrair a doença, mas é sempre aquela questão que é tríplice, né? A gente tenta evitar que contraia a doença, se a doença vier, que ela seja mais branda e ela vindo também que ela seja menos transmissível. Então, essas são as três vertentes fundamentais e não abrindo mão das medidas não farmacológicas, né? O uso de máscara para a criança às vezes é um pouco mais difícil, a gente sabe disso. A aglomeração evitável para a criança também às vezes não é tão simples, elas querem brincar, querem interagir e é lógico, a boa higiene de mãos com água, sabão e álcool gel. Nada disso caiu, vai somar junto com vacina. Uhum. Por fim, pergunto ao senhor, o senhor chegou a falar hoje na reunião sobre uma violência, um viés antivacina, uma violência crescente. Quero perguntar ao senhor se as ameaças continuam contra membros, integrantes da Anvisa e o que a Anvisa tem feito a respeito. As ameaças mais graves foram aquelas ocorridas, já tem talvez aí um pouco mais de um mês, foi bem noticiado, né? Tivemos ameaças de morte, tivemos ameaças de perseguição e toda a série de problemas efetuadas tanto em relação a diretores quanto aos servidores, extensivo até a familiares,
a pessoas que trabalham nas nossas casas, enfim, atingindo a toda a coletividade da Anvisa. A Polícia Federal chegou, inclusive, a uma determinada pessoa em relação à primeira das ameaças, mantém a investigação em relação ao segundo grupo. Agora nós vemos em redes sociais muito acirramento de ânimos, não é? E muito foco sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso que é importante sempre lembrar que qualquer agência reguladora, ela não fornece a medicação. A Anvisa não vacina absolutamente ninguém. Nós fornecemos o atesto de qualidade, segurança e eficácia, mas efetivamente a decisão de utilizar esse produto é do Ministério da Saúde. Então, até por isso não é razoável que essas pessoas façam esse tipo de ameaça, esse tipo de pressão sobre a nossa agência. E como, infelizmente, há uma politização muito grande de tudo no Brasil no dia de hoje, às vésperas de grandes eleições ano que vem, nós temos que ter muita atenção, a sociedade, a imprensa tem uma importância muito grande para não permitir que, por enquanto, essas ameaças aí no campo virtual não venham a se concretizar. Isso seria algo totalmente indesejável. Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, conversou aqui com a gente na Band News FM, explicando sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade do senhor e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gabriela. A Anvisa que te agradece. Obrigado aos ouvintes. Até logo. Até logo.